Tenho certeza, tenho consciência, mas já há alguns dias o Espírito Santo tem me renovado essa palavra no meu coração e eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos títulos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Vamos tomar o seu assento, irmãos. Queridos, naturalmente, a igreja ela tem sido banhada por mensagens avivadas, mensagens de autoajuda, mensagens antropocêntricas, e algumas mensagens que deveriam ser pregadas estão sendo negligenciadas. Algumas verdades que deveriam ser verdades absolutas. O que é uma verdade absoluta, pastor? Uma verdade incontestável. Hoje ela já não é mais aceita por muitos. Essa semana, enquanto eu estudava esta palavra, eu lia esta palavra, a minha filha, conversando comigo, ela disse assim: papai, eu tenho uma amiguinha, ela falou o nome da amiga dela. Ela disse que ela não vai à igreja, mas ela disse que ela acredita em Deus. Ela acredita na palavra de Deus, a única coisa que ela não acredita é no inferno. E se você der uma busca rápida no YouTube ou em qualquer rede social, você vai ver diversos tipos de pregações. E muitos hoje estão questionando se o inferno é algo real. E o inferno, biblicamente falando, é algo real. Jesus disse mais, ou ensinou mais, ou falou mais, mencionou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É claro que eu estou falando o termo inferno, mas existem alguns termos no hebraico e no grego que podem ser traduzidos. E quando nós vamos conversando, eu vou explicando um pouco melhor. Mas eu gostaria de falar com você sobre isso, sobre o inferno e sobre as pessoas que vão para o inferno. Muitos dizem assim: pastor, eu não acredito que um Deus de amor vá lançar alguém ao inferno. Esse Deus de amor não fez o inferno para o homem. Segundo Mateus capítulo 25, o inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos. E é o homem que, através de rebelião e de pecados, caminha a passos largos para esse lugar. O que é o inferno? O inferno é um lugar de juízo. O inferno é um lugar de tormento. É onde Jesus disse que é um lugar onde há fogo e enxofre, aonde há trevas exteriores, aonde há ranger de dentes. A igreja que entregou a sua vida para Jesus, a nossa esperança é o céu. Mas algumas pessoas, como eu disse para você, como tem relativizado o inferno, estão relativizando a salvação. Os irmãos que congregam comigo sabem que eu não faço apelo na igreja. Tenho muita dificuldade de fazer apelo. E eu vejo muitos pregadores dizerem que quando eles pregaram, 10 almas aceitaram Jesus com eles, 20 almas aceitaram Jesus com eles. E essas pessoas têm uma mente do tamanho de uma ervilha. Porque eles não aceitaram a Jesus, eles aceitaram o convite para a pessoa vir à frente. Porque Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz que se nós crermos com o coração e confessarmos com a boca, nós seremos salvos. E a simplicidade desse texto faz com que muitos venham à igreja e não, pastor, eu aceitei a Jesus. Não, é bem assim. Jesus, quando Nicodemo chegou para ele, Jesus disse: olha, é necessário nascer de novo, senão não entra no reino de Deus. Quando Jesus pregou aquele texto, aquela mensagem de João capítulo 6, Jesus disse que aquele que não come, não bebe, não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não se bate com ele. Ou seja, comprometimento real, uma entrega plena e verdadeira. Houve um moço que perguntou para Jesus o que ele faria para herdar o reino dos céus. E Jesus direcionou ele a seguir os mandamentos. E ele perguntou: mas quais são esses mandamentos? Jesus então disse:
citou o legado dos 10 mandamentos, e ele falou, mas eu faço isso desde a minha infância. Então Jesus disse, olha, vai, vende tudo que você tem e segue. Ele não fez isso. E aí Jesus traz uma sentença dizendo o seguinte, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando Jesus dava continuidade a essa sentença, Pedro disse assim, Senhor, para os homens é impossível se salvar. É difícil o homem se salvar. E aí Jesus disse, para os homens, sim, mas para Deus não. Irmãos, o inferno é algo real. O inferno não é algo ilusório, não, é algo real. É algo tão real que Jesus disse que é melhor que o homem perca olho ou uma mão do que entre ou seja lançado no inferno. Olha que coisa forte, irmãos. Quando Jesus diz assim, olha, é melhor que o homem arranque o olho, corte a mão que está trazendo escândalo, porque contudo os seus órgãos sejam lançados no lago de fogo, no inferno. Em determinado momento Jesus disse, não tema o homem que pode matar o corpo, antes tema a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O inferno é algo real. Uma certa ocasião eu estava dando estudo na igreja, o camarada levantou e falou, pastor, o inferno será que não é algo, não é um estado de espírito? Eu falei, não. Jesus coloca detalhes nesse lugar. Falou sobre fogo, sobre trevas, sobre sofrimento. Você se lembra da parábola que ele conta? Parábola não, o texto não diz que é parábola. Ele conta a história daqueles dois homens que um foram parar no inferno e o outro no seio de Abraão. E lá no inferno, no Hades, aquele homem sentia tanto tormento que ele desejava que o pai Abraão colocasse o dedo no copo de água e ele colocasse na sua garganta. E a sentença de Deus, a sentença naquele lugar foi não! Então ele disse, mas então me deixe voltar. E quando eu voltar na terra, eu vou aos meus familiares e mando eles mudarem de atitude, de comportamento, para que eles não venham para cá. A narrativa diz que o homem disse para ele, Abraão disse para ele, não, lá ele tem Moisés e os profetas. A igreja está pregando que Jesus é a salvação. A igreja está pregando que só há salvação no nome de Jesus. Mas um número incontável de pessoas estão vivendo uma vida como se Jesus não existisse. Como se tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para eles não tivesse significado e importância nenhuma. Bebem, se prostituem, se entregam uma vida devassa. Até citam o nome de Deus. O negócio está tão esdrúxulo, que já existe. Eu estava lendo uma matéria algumas semanas atrás sobre os narcotraficantes gospel. Um lugar no Rio de Janeiro, onde o complexo é dominado por traficantes que se dizem cristãos, evangélicos. Que coisa é isso? O negócio é tão esdrúxulo que as pessoas acham que Deus irá aceitá-los da forma que eles são, e não é bem assim, irmãos. Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, mas é necessário uma renúncia. A renúncia do pecado, a renúncia daquilo que o mundo apresenta. O texto de Hebreus capítulo 2 diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o inferno é algo real. Meu Deus! Eu gostaria de iludir você, falar, não viva como você quiser, porque Deus te entende. Deus conhece as suas fraquezas, mas não é isso que a palavra de Deus fala. Pecado não é vitamina para a nossa alma. Pecado não é vitamina para a nossa alma. Irmãos, uma missionária, cujo pai dela estava nas últimas, conversando comigo, ela disse, pastor, o meu pai ficava com o pé na igreja e o pé no mundo. O meu pai era pastor, mas vivia uma vida totalmente dúbia. Para os irmãos da igreja, ele demonstrava fé e fidelidade. Para nós, lá em casa, ele espancava, fazia tantas coisas erradas, envolveu com tantas coisas erradas. Chegou o fim da vida, ele está no hospital com câncer, em estado terminal,
E ela foi visitá-lo, e quando ela foi visitá-lo, ele segurou na mão dela, e naquele estado de sofrimento, ele disse para ela: filha, tudo que eu preguei é real. Só que eu não vivi o que eu preguei. Então viva a palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, o inferno não exige fé, não é isso que o pregador diz? O céu exige fé, mas o inferno não. Quer crer que ele existe? Ele existe. Se você não crê, ele existe da mesma forma. E a sentença é: se você crê que ele existe, sirva a Jesus, porque o reino lá, você será impedido de ser lançado lá através do sacrifício vicario de Jesus na cruz do Calvário. Não, pastor, Deus é amor. Essa ideia de amor inconsequente, eu amo meu filho e eu não bato nele, eu amo meu filho e eu não corrijo ele, eu amo meu filho e deixo fazer o que ele quiser. Isso não é amor, isso é inconsequência. Hebreus capítulo 12 diz que o amor de Deus é aquele que corrige, que exorta, que nos direciona aquilo que é correto. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, cuidado. Eu não quero que você seja lançado no lago de fogo, como eu também não quero ser lançado no lago de fogo. Eu entreguei a minha vida para Jesus, aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Acredito que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu acredito que o seu nome também está lá. Aleluia. Aleluia. Para que naquele grande dia, aleluia, eu seja achado para a salvação. Vocês lembram do julgamento, aleluia, de Mateus capítulo 25? Aonde os pobres serão lançados nas trevas exteriores e as ovelhas, aleluia, gozarão de favores e benefícios dados pelo nosso Senhor. Essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança. Mas eu não posso anular o outro lado. Eu não posso negligenciar a mensagem bíblica, porque a mensagem bíblica é essa: existe céu, sim, mas existe um inferno, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, aonde Jesus disse que aquele que é lançado lá, o seu verme não morre. Quando Jesus disse que aquele que é lançado no inferno, o verme não morre, Marcos capítulo 9, versículo 44, Jesus está dizendo que o inferno não é uma estadia. Como assim, pastor? Existe pecadinhos e pecadão. Então eu não cometi tão pecado tão grande para que eu seja lançado no inferno, então eu vou passar uma estadia no inferno. Não é assim não, meu amado irmão. Purgatório é uma doutrina completamente antibíblica. Quando Jesus diz que é lançado no lago de fogo ou no inferno, ele diz: o seu verme não morre, ou seja, é eternamente. Não estou entendendo. Aí vou repetir novamente a pergunta: pastor, mas Deus me ama. Ele ama tanto você que ele entregou o filho dele por você. E você rejeita a pessoa, o ensinamento e as doutrinas de Jesus. Quando você rejeita, quando você não aceita a palavra de Cristo, não é Deus que está sentenciando você, é você mesmo que está caminhando para a perdição eterna. O homem tem o costume de culpar a Deus pelos seus fracassos, pelas suas derrotas, pelas suas tristezas, pelo seu sofrimento, pelas suas perdas. E o homem não assume a responsabilidade daquilo que fez, daquilo que faz, daquilo que deixou de fazer. Não cheguei ainda sobre as qualificações das pessoas que serão lançadas no inferno. Eu só quero refrescar a sua memória que o inferno é um lugar real. Quando eu estava pregando sobre Mateus, os ensinos de Mateus capítulo 5, né? Os irmãos se lembram? Eu falei sobre aquele texto que Jesus disse: olha, quando você chama o seu irmão de louco, você é réu do inferno. Nós não vigiamos com a palavra que nós falamos, às vezes xingamos. Irmãos, esses dias atrás eu fiz uma campanha com Deus, e essa mensagem surgiu dessa campanha de consagração que eu fiz com Deus. E tantas coisas que eu achei que não tinham importância e significado nenhum. Enquanto eu estava no processo de consagração e de santificação, eu passei a entender e a sentir a seriedade das coisas que são de Deus. Não que eu não sentia, mas às vezes nós estamos vivendo e a nossa consciência ela começa a ficar adormecida. É semelhante ao paramédico que socorre tantas vítimas de acidentes tão
reais, né? Quebra-braço, se destrói. Em determinado momento ele perde aquela sensibilidade da dor. Ele vê a pessoa já arrebentada, mas aquilo não comove tanto quanto da primeira vez. Nós estamos vivendo uma sociedade que o pecado está atingindo patamares tão altos que nós tentamos justificar dizendo, não, pastor, não é tão ruim assim. Não tem problema tantas coisas assim, só que você é muito exigente. Porque eu vou falar uma coisa dos irmãos, amigos. Se essa mensagem fosse ontem e eu fosse pregar, eu ia pregar ela com toda intensidade. Com toda intensidade. Porque as pessoas estão ouvindo muito sobre bênçãos e prosperidade e esquecendo que quem apresentou o mundo para o homem, ou desculpa, quem tentou apresentar o mundo para Jesus foi Satanás. Foi Satanás que disse: Jesus, se você me adorar, eu vou te conceder o mundo. E tem uma parcela da igreja que está acreditando que o mundo de conquistas, de bênçãos, de bens é para eles. Eu não estou dizendo que não seja, mas estou querendo dizer que muitas pessoas, ao acreditar dessa forma, se lançam tanto no propósito de alcançar e conquistar, que se esquece daquilo que é primordial. O apóstolo Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis pecadores. Se você acha que a sua vida se resume somente a essa terra e que o que Deus tem para você é somente aqui, meu irmão, me perdoe a sentença, mas eu vou falar como o texto sagrado diz: você é o mais miserável, o mais desgraçado pecador. Porque Jesus não veio para nos apresentar um reino terrestre, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos dar garantia de salvação e de vida eterna. Não é uma vida de perdição, de sofrimento, não, é uma vida de salvação. Mas a sociedade, a igreja hoje, ela está perdendo esses paradigmas. Está perdendo esses paradigmas. O inferno é real. O inferno não é um lugar passageiro. O inferno não é um lugar ameno. O inferno é um lugar de sofrimento. Para Jesus dizer, olha que coisa forte, irmão. Jesus disse: era melhor que você perca um olho, uma mão, que você seja lançado lá. É claro que aqui Jesus não está ensinando você se destruir, se auto-mutilar. Não. Mas Jesus está ensinando para que nós entendamos que o céu, que o inferno é real. É um lugar de sofrimento, é um lugar de tristeza, é um lugar de dor, é um lugar de ranger de dentes. E Ele não quer que você seja lançado lá. Por isso Jesus desceu do céu de glória, veio para esta terra, entregou-se àquela cruz, morreu de forma realmente terrível, ressuscitou e apresenta a mim e a você a salvação. Porque a salvação não são as obras que nós fazemos. Não, a salvação é quando nós cremos em Jesus. E quando eu falo crer, não é acreditar somente que Ele existe. Porque Tiago capítulo 2 diz que até Satanás sabe que Deus existe. Aleluia, até Satanás crê que Deus existe. O que o texto sagrado diz é que é a crença, no sentido de sermos fiéis àquilo que Jesus ensinou, de sermos fiéis àquilo que Jesus pregou, e de seguir a Ele, aleluia, em tempo e fora de tempo, em toda situação e circunstância. Há um texto que eu acho fantástico em 2 Coríntios, que Paulo fala: a nossa leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Irmãos, me perdoe a minha sinceridade, vou falar abertamente, os irmãos podem até se escandalizar. Esse negócio de estou fraco, é porque ainda não viu o inferno. É porque ainda não sentiu as chamas do inferno. Esse negócio pastor, eu estou perdendo as forças, é porque ainda não sentiu a chama do fogo do inferno queimando as suas pernas. Quero que você entender que o inferno é real, não existe prova, não existe dificuldade, não existe adversidade que vai impedir você. Eu já contei um exemplo que parece brincadeira, quando eu havia aceitado a Jesus, mas foi real comigo. Eu havia aceitado a Jesus querendo ser batizado com o Espírito Santo, foi para uma vigília e não tinha sido batizado com o Espírito Santo. No final daquela vigília, eu interrompi 2 vezes de fé, no máximo 3 vezes, e no final daquela vigília eu disse: se Deus está batizando todo mundo, não está batizando, é que Deus não me quer. E se Deus não me quer, hoje é o meu último dia na igreja.
Então eu vou orar aqui, quando acabar a vigília eu vou embora e não volto mais para a igreja. E eu fiquei ali, irmãos. Quando acabou a oração, o pastor chamou os irmãos, já contei isso aqui na igreja. E quando ele colocou as mãos, eu me lembro que eu me dobrei o meu joelho e deu um irmão que dobrou do meu lado. Amigo meu, de infância. Quando o pastor colocou a mão, ele começou a rolar para lá e para cá. Quando ele começou a se debater, irmão, a primeira coisa que eu fiz foi: Jesus me perdoe. Eu não saio da igreja não. Por quê? Irmãos, as pessoas estão perdendo a noção do risco e do perigo que estão correndo. Por que você acha que Satanás investe tanto para tirar você daqui da igreja? Para tirar a palavra de Deus do seu coração. Porque o destino dele já está traçado. Ele não quer ir sozinho para aquele lugar de sofrimento. Ele quer levar você. Ele quer tirar você do reino de Deus e levar você com ele. Para um reino de sofrimento. Para um lugar de sofrimento. Eu e você estamos em Cristo. E enquanto estamos em Cristo, estamos protegidos pela graça de Deus, pelos cuidados do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, meu amado irmão. Nós ainda estamos em Cristo, aleluia. Se nós estamos em Cristo, o que está, aleluia, o que nos está proposto é a vida eterna, é céu, é felicidade, é prazer. Mas sem Cristo, sem Jesus, Apocalipse capítulo 21. Mas quanto aos tímidos, eu vou ler aqui uma outra versão, versículo 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, e é a segunda morte. Pastor, mas só tem essa passagem? Não. Uma outra ministração, vou ler com você 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Gálatas capítulo 5, versículo 18, 19 até o versículo 22. Nós vamos ler também sobre Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. As características das pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Mas eu quero interpretar com você essas passagens, porque quando o texto fala sobre o homicida, o que vem à nossa mente é um assassino literal. Então nós falamos: eu não matei ninguém, pastor. Então o inferno é para os assassinos que realmente cometeram delitos. E aí vem a epístola de João e diz assim: se você odeia o seu irmão, odiar o seu irmão, você é um homicida. Eu, Senhor da glória. Pastor, o texto fala que os adultos serão lançados no lago de fogo, mas eu não tenho um relacionamento saudável e estável. E aí vem Jesus e diz que se você olha para a mulher, você está entendendo? O negócio é mais sério do que nós pensamos. O negócio é mais sério do que nós pensamos. O negócio é mais sério do que você imagina. Queridos, Jesus, em Mateus capítulo 5, fala para nós sermos perfeitos. É claro que em processo de perfeição nós não somos. Aqui existem pessoas imperfeitas. Nós estamos em um processo de santificação. Desculpa. Nós estamos em um processo de santificação. O que é o processo de santificação? O Senhor nos tirou do mundo de pecado e nos deu o caminho para nós seguirmos. O mundo vai nos apresentar pratos e oportunidades para nós pecarmos. Nós nos desviamos desses pecados. E ao nos desviar desse pecado, nós somos um processo de santificação. E o processo de santificação nos leva, aleluia, à conclusão daquilo que está em Hebreus capítulo 12. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu não quero enganar você. Eu gostaria que a salvação fosse universal. Eu gostaria de chegar aqui, como algumas pessoas estão pregando, dizendo: não, a salvação é para todos. Embora a salvação seja para todos, nem todos aceitam a salvação que lhe foi oferecida no Calvário. Então, idólatra, o que é idólatra? Adoração a imagens, adoração a ídolos. Mas ser pastor, não é bem assim, não é assim como, meu amado irmão. Eu venho de uma visão completamente idólatra. Eu era idólatra, eu seguia o nosso sistema
diabo ele lute. Mas é bonito, pastor. Bonito. Estão caminhando a passos largos para onde? Você está entendendo? Você está entendendo? Isso não é palavra minha, é o que está aqui. É o que está no texto aqui. É o que está no texto. Os tabacos estão batendo. Invocação não sei do que. É encruzilhada. É não sei na onde. Ah, pastor! É bonito. O texto diz que os feiticeiros não gritarão. Os feiticeiros serão lançados. Mas, pastor, o senhor não acha que o senhor está sendo fanático? Não. Eu só estou lendo a palavra e entendendo que ela é real. Ela é verdadeira. Isso aqui não é um conto de carochinha. Isso aqui não é uma ficção. Isso aqui para mim é um dogma. É o meu manual de fé e prática. Glória a Deus. O inferno, irmãos, é real. Aleluia. O inferno é real. O inferno não é um estado, é um lugar real. Sofrimento, dor, ranger de Deus. Irmãos, vou finalizar essa palavra. Eu já contei aqui na igreja, mas eu quero relembrar com você. Estávamos na igreja no tempo da minha conversão. Estávamos preparando um teatro, organizando a igreja para o teatro à noite. E o filho do nosso pastor, ele era muito peralta, ele tem 1 ano, 2 anos, mas pensa no menino peralta. Eu acho que ganha dele é só Berenice. Mas pensa no menino peralta. E de repente aquele menininho achou, acho que um parafuso, um prego no chão, e você sabe o que ele fez, porque criança não pode ver tomada, né? Criança não pode ver tomada. Ele foi lá e... Aqui, é 110, lá é 220. Como você conhece a igreja, o irmão Moisés sabe que quando coloca no 220, acontece um soco. Ele caiu no chão, chorando. Aí foram lá, pegaram o menino, tadinho, mas o menino já logo se levantou, continuou correndo para lá e para cá. Foi só um choque, só um susto. E alguém chegou para ele e falou: seu pastor, por que o senhor dá uma corretivo no seu filho para ele parar de ser tão levado? Aí o pastor disse para ele: irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu não expliquei esse livro para o meu filho que era errado fazer isso. Eu não cheguei para ele e falei: não coloca o dedo aqui. Ele fez na sua inocência. Então não posso corrigir. Eu estou ensinando isso para você nessa noite sobre o inferno, relembrando que você já sabe melhor que eu, porque, meu amado irmão, você precisa entender que o inferno é real. O inferno é real. Não é conta da carochinha. E se nós não estivermos em Cristo, porque Pedro disse: somente em Jesus nós temos salvação. Mensagem foi dura, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Gostaram? Aleluia. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando eu pego as minhas filhas, vou falar para as mais novas, eu levo as minhas filhas no posto de saúde. Lá no posto de saúde vem uma enfermeira, que nem sempre é enfermeira, aquelas moças todas, às vezes é aquelas senhoras brutas ou os homens carrancudos, né? E quando a minha filha vê que, isso já aconteceu várias vezes, que aquele homem ou aquela pessoa pega a injeção, e dentro daquela injeção tem um líquido, a minha filha começa a chorar. E eu imagino quantas vezes a minha filha deu os braços e disse: papai, no sentido de papai, me socorre, me livra desse sofrimento. E às vezes eu seguro elas, seguro os braços delas, seguro as pernas para que o médico ou a enfermeira apliquem aquela vacina. O que será que passa na mente dela? Meu pai é mau, meu pai não me livrou desse sofrimento, meu pai deveria ter me defendido. Só que ela não sabe que aquela vacina é para quê? Para o bem dela. Os irmãos estão entendendo? É para o bem dela. Aquela vacina é para imunizar o corpo dela contra as doenças. Uma palavra dessa noite é para imunizar você, para colocar dentro de você temor, aleluia, no seu coração, para você entender que tudo que Jesus pregou é algo real. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu